Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graça nós rendemos ao Senhor, porque Ele tem nos dado da sua paz, do seu amor, da sua misericórdia. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. E Ele tem enviado do Teu Espírito Santo, da Tua graça, do amor dEle sobre nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o aborto. Um assunto delicado que leva a muitas discussões, lembrando sempre que quem prega o Evangelho não tem que viver politicamente correto. Ele tem que pregar a autenticidade da palavra de Deus. Ele tem que pregar a autenticidade da palavra de Deus. O aborto é um assunto delicado. Tem leis que regulamentam certos tipos de aborto, mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia num versículo introdutório para esse assunto. Epístola de 1 João, no capítulo 2, no versículo 9. 1 João 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A palavra trevas é mais um dos nomes dados ao pecado. A palavra luz é mais um dos nomes dados à palavra amor. Amém? Então, com relação ao que eu acabei de ler, nós temos a luz daquilo que o salmista fala lá no Salmo 139, sobre o direito à vida. E ele fala no versículo 16: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O livro do corpo vai ser um dos livros abertos no dia do julgamento. O primeiro livro vai ser o livro da consciência, o segundo livro vai ser o livro da natureza, o terceiro livro vai ser o livro do corpo, o quarto livro vai ser o livro das lágrimas, o quinto livro vai ser o livro do Evangelho. Vão ser abertos no dia do julgamento. Então, cometer o aborto implica em pecado contra Deus, não importa se ele é um aborto autorizado pela justiça ou não. Que não significa que porque a lei de um país
autoriza algo que Deus é obrigado a aceitar só porque a autoridade é constituída por ele, não. A autoridade constituída por ele é para fazer leis justas. Aquilo que é justo, se ele não faz, vai responder diante de Deus. Então, o tema do aborto implica em agressões à dignidade humana e à inviolabilidade do direito à vida. Então, o aborto, ele implica na agressão à dignidade da vida humana e priva a pessoa do direito à vida. E isso é conhecido como aquele que aborrece a seu irmão, no capítulo 3 de 1 João, tá aqui, ó. Pode andar um pouquinho para frente aí que você vai ler esse versículo aí, ó. Aí, ó. 3:20. 3:15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar vida pelos irmãos. Então, o aborto, ele é uma agressão à dignidade humana e à inviolabilidade do direito à vida e viola o direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostra favorável ou simpatizantes à prática do aborto. Acerca do assunto, Deus assegura na palavra que ele é o autor da vida. Deus, ele é o autor da vida. Portanto, a vida pertence a Deus. Nós vamos ler isso em um dos livros literários bíblicos mais antigos já escritos, que é o livro de Jó. O livro mais antigo é o Apócrifo, que não foi reconhecido pela igreja, né, dos primeiros pais da igreja, e não foi reconhecido, né, que é o livro de Enoque. Ele é o mais antigo. Depois o livro de Jó, capítulo 12, versículo 10 diz: com os idosos está a sabedoria. E é isso mesmo, Jó 12, 10. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Então, o poder da vida pertence somente a Deus, e somente Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Lá no livro de Deuteronômio 32, 39, ele fala: eu mato, eu dou vida, eu firo e eu saro, e ninguém escapa da minha mão. O poder da vida e da morte está com Deus. O aborto, conceito geral e bíblico. Aborto é o que a gente chama de interrupção de gravidez. Parte da sociedade o considera como um direito da mulher, mas a Bíblia o trata como um crime contra a vida. Igual eu disse, não significa que uma lei regulariza o aborto, que Deus é obrigado a aceitar isso não. Houve-se uma discussão aqui no Brasil alguns dias atrás com relação a uma pessoa que recebeu autorização da justiça para interromper uma gravidez, que a pessoa, acho que era menor de idade, não sei, né? Não vou dar opiniões com relação a isso, porque a tal pessoa tem mãe, tem pai para os orientar, mas também existe a palavra de Deus para orientar. E não adianta a pessoa achar que não vai responder, independente daquele, independente de ser ou não cristão. Todas as pessoas vão comparecer diante de Deus, seja no tribunal de Cristo, seja no juízo final. Vai comparecer para responder sobre os seus atos.
E assim como vai ser aberto 5 livros para julgar os cristãos, também vai ser aberto 5 livros para julgar os ímpios. Todos serão julgados. Todos os seres humanos que nasceram desde o dia que Adão foi criado, até no último dia, que é chamado dia do juízo, vão comparecer diante de Deus para responder pelos seus atos, seja bom ou seja ruim. Conceito geral. A Bíblia, a palavra aborto é formada por 2 vocábulos latinos: abo, que quer dizer privação, e ortus, que quer dizer nascimento, ou seja, privação do nascimento ou a proibição do mesmo, né? Que junto significa a privação do nascimento. Substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior, né? Que é falecer ou dar sumiço. Expressão que indica o contrário de orior, que é nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser voluntária ou provocada, o que implicaria no primeiro mandamento moral da vida, que é não matarás. São 10 mandamentos, 4 relacionados a Deus, 6 relacionados à vivência com as pessoas. São conhecidos como mandamentos morais. O primeiro mandamento moral é não matarás. Foi a primeira lei dada também a Noé. No capítulo 9, no versículo 6 de Gênesis, Deus fala com Noé: Noé, o homem que derramar o sangue pelo sangue, o homem que derramar sangue, pela mão do homem, seu sangue será derramado. Foi a primeira lei que Deus deu, é a lei da preservação da vida. Isso depois do dilúvio. Porque o que levou Deus a trazer um dilúvio sobre a terra, um dos motivos foi: a terra se encheu de violência. Essa violência é a morte. Tinha muito crime entre as pessoas que viviam no antigo, na era antediluviana, que era a nação cainita, aquele povo descendente de Caim, que foi o primeiro homicida da história conhecida. Foi o primeiro homicida da história conhecido. Do que se tem conhecimento, ele foi o primeiro homicida. Então, matar um adulto e abortar não tem diferença. Peca contra a lei do amor. A lei do amor que impera do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo da Bíblia, que é Apocalipse. Toda a Bíblia ela é baseada no vivência através do amor. Amor mútuo. A ponto de Jesus falar que nós temos que amar até inimigo. O aborto no conceito legal. O Código de Hammurabi, criado entre 1810 e 1750, que foi o tempo que Hammurabi viveu, condenava o aborto. No Código de Napoleão, 1769 a 1821, o de Hammurabi, 1810 a 1750 a.C. O de Napoleão, 1769 a 1821, já é depois de Cristo. Era crime hediondo. Crime hediondo é crime inafiançável. No Código Criminal do Império, no Brasil, em 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia, que é uma doença que compromete o feto por toda a vida. Isso não significa que a legislação brasileira permite que Deus aceita, não. Eu já falei isso. As autoridades são constituídas por Deus, mas nem tudo que essas autoridades põem, Deus é obrigado a aceitar. Então, nos demais casos, o aborto ainda é crime, artigo 124.
do Código Penal, né? O aborto é crime. No entanto, no Congresso Nacional, o projeto de lei tramita com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Pois é. Conceito bíblico de aborto. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como criminoso, como ato criminoso. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 22 a 23. Então, o sexto mandamento, na contagem, o sexto mandamento, a Bíblia proibia o assassinato. Não importasse em que forma, era proibido o assassinato. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso nesse mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto peca contra Deus e contra o próximo. É o que eu falei há minutos atrás agora sobre a lei do amor. O aborto na história da igreja. O ensino dos 10 apóstolos do século I, chamado de Caquê, condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto, e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê 2, versículo 2. O apologista Tertuliano, 150-220, depois de Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. O polemista Agostinho, que viveu 354-430, e o teólogo Thomas de Aquino, 1225-1274, consideraram pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então, nós vemos que pessoas sempre vai ter quem apoia, quem é contra. Então, o embrião e o feto são o ser humano. A fecundação. O embrião, o feto, são os nomes das 3 etapas da gestação. Quando começa a vida? Já perguntou quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião. Período entre o 7º e o 10º dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida como o feto. Quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero, por volta da 25ª semana de gestação, ou seja, depois que a criança nasce, é que eles consideram que é vida. E também os que defendem a ideia de que a vida só inicia por ocasião do nascimento do bebê. Eu já sou da opinião. A vida nasceu a partir do momento que Deus permitiu que fosse feito, ou a partir do momento que a mulher e o homem põem no coração de ter um filho. Ali nasceu a vida. A vida nasce no coração do casal. É aonde nasce a vida. Porque toda pessoa que tem relação sexual, ela tem relação sexual assumindo o risco de engravidar. Então a vida nasce a partir do momento que você põe no seu coração em casar e constituir família. Ou a partir do momento que queira ter relação sexual com alguém. Para ver como que é sério. Jesus fala que aquele que intentar no coração. Se intenta no coração, seja adultério, seja homicídio, seja fornicação, intentou no coração já tem pecado. Intentou o aborto, já matou. Porque a vida nasce a partir do momento que você intenta ter ela. O que a Bíblia diz? Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação divina. A palavra de Deus afirma que a vida inicia na fecundação.
Está lá em Jeremias 1:5. Só você ler lá que você vai ver que Jeremias foi escolhido na fecundação. O rei Davi descreve a existência como um ser vivo desde o início da concepção. Quando ele fala que os olhos de Deus viram o corpo ainda informe. Né? Qual a posição da igreja? Apoiada nas escrituras, a igreja de Cristo defende a dignidade da vida humana, desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. Que toda ideologia de secularização, que seculariza os princípios bíblicos, deve ser combatido. Sabiamente, a posição oficial da igreja, é contrário, à medida que resulta no aborto. A igreja de Cristo, ela tem que ter essa medida que é contra o aborto. Existem 3 tipos de aborto e suas implicações éticas. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos. Primeiro, o aborto anencefálico, anencéfalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal legalizou a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, má formação rara do tubo neural. A principal implicação ética dessa decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugênia, que defende a sobrevivência apenas de seres saudáveis e fortes. Aborto em caso de estupro. Como não é necessário comprovação do crime de estupro, nem autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sobre a alegação de estupro, sem que ele tenha ocorrido. Assim discute-se a inviolabilidade do direito à vida do nascituro, ou seja, não leva em consideração o direito à vida da criança. Esse tipo de aborto está no artigo 5º, e no artigo 2º do Código Civil. É aquela questão. Não é porque uma autoridade é constituída por Deus que tudo que ela faz, Deus aceita. Ou seja, a implicação ética é que a valorização da dignidade humana e o direito à vida e o cuidado da pessoa são os princípios invulneráveis ou insolvíveis do amor. Todo ser humano tem direito à vida. E somente Deus é que decide se o feto deve ou não viver, não importando as condições que ele veio a esse mundo. Não nós. Não leis. Mas o amor. Deus e o direito à vida é que deve julgar se essa criança vai ou não viver. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor e de misericórdia. É o que nós pedimos ao Senhor, misericórdia, Pai, sobre a vida do ser humano. Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.